Quando alguém comemora aniversário e nós temos alguma sorte de afeto por essa pessoa, quer seja um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um namorado, uma namorada, um amigo ou uma amiga querida, nós reservamos normalmente um tempo, um espaço do dia desse aniversário para falar com essa pessoa, para telefoná-la, para mandar uma mensagem pelo celular e para dizer o quanto ela é importante nas nossas vidas. Alguns, mais ligados à data do aniversário, mandam fotos de momentos que passaram juntos ou compartilham lembranças, rememoram momentos que encantaram a vida dos dois. Hoje, nós queríamos propor fazer uma lembrança ou um voto de gratidão a um livro, não a uma pessoa. Há um livro que fez aniversário na semana passada. E é em razão dessa obra que nós estamos aqui na noite de hoje, porque ela é a obra mais relevante da doutrina espírita. 162 anos atrás, 162 anos e uma semana, essa obra nascia. E nós queríamos, portanto, convidar a todas e todos para voltar no tempo e, da mesma forma como nós damos parabéns, ou felicidades, ou feliz aniversário a uma pessoa que nós gostamos, nós relembrarmos essa obra e a sua importância nas nossas vidas. Nós estamos no início do século XIX, numa pequena cidade, pequena não, uma média cidade de médio porte da França, chamada Lyon. Em 1804, nasceria Hipólito, que mais tarde nós conheceríamos como Allan Kardec. Hipólito era filho de pais que puderam, desde cedo, lhe proporcionar o grande bem da educação. Estudou durante a infância, como sabemos, e um pedaço da sua adolescência no interior da Suíça, onde teve como grande mestre Pestalozzi. Aquele jovem rapaz retornaria alguns anos depois para a França, se fixando na cidade de Paris. Hipólito, permita que o chamemos assim, iria se tornar professor, muito familiarizado com a língua francesa e com os números. Fazia de sua própria residência uma escola, ministrando aulas e cursos àqueles e àquelas tantos que iriam buscar conhecimento. Contribuía com a educação de seu país, apresentava propostas relativas à pedagogia, à área da educação, melhor dizendo, ao governo francês. Tinha grande apreciação pela arte, pelo teatro. Até que, naquele momento da sua vida, nós estamos em 1850, por ali, um pouco para menos, uma margem de erro para menos, uma margem de erro para mais, ele passa a se deparar com fenômenos que eram noticiados em jornais e veículos de comunicação. Mesas que estavam falando com as pessoas. Todos nós, quando adentramos na doutrina espírita, ouvimos falar dessa história, mesas que giravam e pareciam responder às perguntas, não raro, fúteis, sobre a vida cotidiana das pessoas que ali estavam, nos salões parisienses, a fazerem as suas divagações e os seus questionamentos. A notícia chega a Kardec que, em um primeiro movimento, nos primeiros meses ou talvez anos da sua vida, repudiou qualquer forma de comunicação com teor científico que pudesse sair de uma mesa. Formulou a célebre frase: me provem que a mesa tem cérebro, que eu acredito que ela vai dar uma resposta racional. Até que alguns amigos seus, pessoas muito próximas, ligadas à área do magnetismo, se aproximam de Hipólito, ainda Hipólito, e dizem assim: vamos conhecer, vamos estudar. Ele se aproxima daqueles fenômenos e percebe, com o passar da observação e de uma metodologia de observação,
que havia algo de lógico ou de racional no envolvimento daqueles fenômenos. Hipólito se detém a estudá-los, a apreciá-los, e algum tempo depois vai perceber que as respostas que saíam ou que vinham por meio das mesas, das batidas, mais tarde realizadas com cestas, com alguns lápis improvisados, eles vinham de uma inteligência. Hipólito, é difícil chamá-lo assim, vai se deparar com alguns princípios. Ele vai entender que não somos apenas um corpo de carne, mas somos um espírito que sobrevive à morte do corpo físico, que é capaz de se comunicar com quem ficou na terra e que finalmente poderia retornar ao globo terrestre por um processo que mais tarde ele denominaria de reencarnação. É desse jeito que Kardec começa a perceber a seriedade de um trabalho que estava por começar. Começa a coletar informações e a fazer perguntas que considerava relevante. Como um professor, tinha a didática dentro do seu coração e no seu modo de proceder. Organiza algumas perguntas e as coleta especialmente, notadamente, pela mão ou pelas mãos de duas jovens de 14 e 16 anos de idade, Carolina e Júlia Baudin. Coleta as informações e percebe que o trabalho vai se avolumando. Percebe que existe uma lógica nas perguntas, nas respostas, e ele decide, então, publicar a obra que estamos fazendo referência e que aniversariou na semana passada, com 162 anos de existência. Foi em um 18 de abril do ano de 1857, num prédio histórico de Paris chamado Palais Royal, que ele viria a lançar a obra O Livro dos Espíritos. A obra, repetimos, mais relevante da doutrina espírita. Kardec, agora finalmente podemos dizer, assinava assim a obra com o intuito, dizem os registros, alguns presentes em obras póstumas, uma obra a ele atribuída, que era uma forma que ele encontrava de fazer com que as pessoas que estivessem lendo as suas obras entendessem que ali era um pesquisador voltado para uma outra causa, e não necessariamente aquele pesquisador ou professor que ensinava língua francesa, aritmética, matemática, ciências biológicas. Kardec se valia, segundo ele viria a esclarecer, de um nome que ele teve quando teve uma experiência pregressa numa reencarnação anterior, na região da Gália, em que ele se chamava Allan Kardec. Nesse contexto, nós queríamos propor, como forma de homenagear a obra, fazer um passeio por ela, para ativar dentro do nosso ser a sua utilidade nas nossas vidas. Como toda obra, ou a maior parte delas, ou como toda obra séria, o Livro dos Espíritos se inicia com uma introdução extensa. Normalmente nós a pulamos, mas de uma relevância ímpar, porque é nessa introdução que ele vai estabelecer algumas premissas, alguns parâmetros, algumas noções básicas do que seriam escritas nas linhas vindouras, no decorrer do livro. É nessa introdução que ele vai dizer o que significa médium, o intermediário das informações dos espíritos com os homens aqui da Terra. Ele vai dizer por que elegeu a palavra espiritismo ou doutrina espírita para se referir a esse corpo filosófico que estava nascendo, justamente, diz Kardec, para diferenciar aquele corpo doutrinário do espiritualismo que estava tão em vigor em vários lugares da Europa, na América do Norte. É nesse lugar que Kardec vai dizer por que ele usa a palavra alma, o que ela significa. Nessa introdução, nós poderíamos dizer, em síntese, que o Espiritismo, e Kardec
sintetiza ainda mais isso na obra O que é o Espiritismo depois, é uma ciência da observação e uma doutrina filosófica. É uma ciência porque ela observa a relação dos espíritos com os homens, e a parte filosófica dela são as consequências morais dessa relação ou dessas relações nas nossas vidas. E é nesse contexto que o livro é aberto para que a gente possa entendê-lo e estudá-lo. Depois da introdução vem um prefáciozinho pequeno, chamado de prolegômenos, uma palavra esquisita, né? Mas que normalmente assim, pode significar prefácio, assinado por alguns espíritos que fizeram parte daquele corpo que estava nascendo. O Livro dos Espíritos, ele é um desdobramento desse conceito que nós traçamos. Relação dos homens com os espíritos deságua nos 2 primeiros livros do Livro dos Espíritos, ao passo que as consequências dessas relações desembocaram nos 2 últimos livros dessa obra. Exatamente. O Livro dos Espíritos é uma obra formada por 4 obras. Existem 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. Alguns autores, na tradução, adotam a palavra parte. Então, haveria a parte 1, a 2, a 3 ou a 4, e para outros tradutores, o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4. Importante assinalar que a primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela que nasceu naquele prédio histórico de Paris em 1857, ela tem 501 perguntas. Ao passo que a segunda edição multiplicou, dobrou de número, de tamanho, né, e passou a ter mais de 1.010 questões. Algumas traduções vão trazer 1.019, 1.020, 1.018, mas há tantas A, B, C, D em cada uma das questões que, na realidade, a depender de como entendamos cada pergunta, poderemos chegar a um número diferente. Mais de 1.000. Essa segunda edição, publicada em 1860, é aquela que a gente conhece, que a gente estuda. Foi revisada por uma outra médium chamada Jafé. Jafé, isso. Obrigado, Júlio. E nesse contexto, o Livro dos Espíritos é aberto após a introdução em prolegômenos. Finalmente, vamos entrar nele e dar continuidade ao nosso passeio. Ele é aberto por um livro que vai falar das causas primárias. É um livro que vai falar dos elementos gerais do universo, que são espírito e matéria. E é um livro que vai falar sobre Deus. Começando com a famosa pergunta: que é Deus? E adentrando em diversas outras, dentre elas, aquela em que Kardec pergunta quais são as características de Deus. E os espíritos respondem, de onde Kardec conclui: Deus é imaterial, Deus é onipotente, Deus é justo e é bom soberanamente. E nós queríamos fazer um recorte nessa primeira parte, nesse primeiro livro do Livro dos Espíritos, para falar de providência divina, já que prometemos sempre associar ao longo do nosso passeio a riqueza da obra com a nossa vida prática. A providência divina, para mim, é uma das facetas mais lindas da divindade. A forma como Deus cuida de cada um dos seus filhos, de cada uma de suas criaturas. Esse assunto vai ser aprofundado mais tarde na Gênese, que, a propósito, é um desdobramento da primeira parte, do primeiro livro do Livro dos Espíritos. A providência divina, a solicitude de Deus para com os homens, como diz Kardec, ela é presente e, na maior parte das vezes, nós, em razão das nossas imperfeições, não percebemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma prece no fim, em que Kardec orienta, conforme instruções dos Espíritos, a sempre agradecermos pelo mal que não nos ocorreu, ao mal que nos foi evitado e nós não percebemos. Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, na obra A Vida Escreve, pela psicografia de Hilário Silva, pela mensagem de Hilário Silva, vai falar de um causo na vida de Melarmino Arruda. Uma história muito curta, que se afigura e que imaginamos como pode se repetir nas nossas vidas. Belarmino era um trabalhador, trabalhava na área de construção civil, ele era pedreiro, e nesse contexto, Belarmino dorme. Durante o sono,
aprenderemos daqui a pouco, nessa obra, o espírito se desdobra. Alguns permanecem ao lado do seu corpo, outros tantos vão andar, sintonizar, ter aula, ter cursos, fazer também algo que não é digno das leis divinas, a depender da sua condição espiritual. E Belarmino foi assistir a uma espécie de palestra, em que o palestrante dizia assim: tudo o que você fala tem muita importância. Tem muita importância. Cuidado para não se perder nas palavras e fale só o que for bom. Belarmino retorna da sua noite de sono, acorda, e essa lembrança se fez presente de forma muito fixa. Foi então que ele acordou, levantou-se, fez os seus afazeres os primeiros do dia, tomou seu café, se ajeitou e foi trabalhar. A obra em que ele trabalhava estava em processo de finalização, em fase avançada, portanto. E então, o chefe da obra disse assim: chegou o momento de nós testarmos a acústica do ambiente. Pegou o alto-falante e disse assim: Belarmino, é com você. Quando ele pegou o alto-falante para testar a acústica e que ia proferir qualquer bobagem, ele lembrou-se de algo, do sonho. O que você falar, preste atenção. Toda palavra é muito útil, preocupe-se em falar sobre o bem. E ele então, em um ímpeto, diz assim: confia em Jesus. O alto-falante reverbera, o local tinha uma acústica muito boa, o teste serviu para isso, e ao invés de as pessoas escutarem no local da forma como eu estou falando, o som reverberou e começou a se repetir com o eco: confia em Jesus, confia em Jesus. E foi então, de repente, que um homem descabelado, desajeitado, aparece e pergunta: quem foi? O chefe olha: quem foi o quê? Quem foi que falou? Que falou o quê, homem? Que disse para confiar em Jesus. Belarmino se apresenta e diz: fui eu. Ele solta o que estava carregando e o abraça e diz assim: meu amigo, você sabe que de frente a essa construção existe um precipício, e eu estava na beira de me jogar dele, porque sou pai de 8 filhos e perdi meu emprego. Não estava mais suportando, até que ouvi alguém dizer: confia em Jesus. O chefe da obra, compadecido, disse assim: você tem emprego, pode começar amanhã. A história ilustra tanto a influenciação dos espíritos nas nossas vidas, a importância de assimilar o seu conteúdo, mas com muita força a providência divina. Quantas vezes a gente está falando de algum assunto qualquer, especialmente no último ano, que foi um ano de eleição, e sai uma palavra fora da caixinha, e a gente perde a oportunidade, muitas vezes, de deixar algo positivo. A providência divina, ela é tão sutil e, ao mesmo tempo, tão forte, que ela se vale até dessas circunstâncias para atuar. Eu gosto muito de uma vivência pessoal de Haroldo Dutra, trabalhador espírita que nós muito conhecemos, que aponta outra grande sinalização da providência divina, desta feita na vida dele. Ele conta, em uma de suas palestras, que era servidor do tribunal, ele estudava para um concurso específico e, de repente, apareceu a abertura de um edital para o cargo de juiz. E ele resolveu não se inscrever no concurso. Mas as pessoas que estavam ao lado dele, especialmente a sogra, disse assim: se inscreva. E ele conta que o seu pensamento sempre foi: a última coisa que eu quis ser na vida é ser juiz. A última coisa que eu queria. Eu não conheço as razões pelas quais ele achava isso, não sei se ainda acha, mas eu imagino o porquê. Trabalho com um e sei o quanto é árdua a tarefa. A sociedade cobra muito, deve ser cobrado,
mas a visão que a magistratura, que as pessoas, a maior parte das pessoas temos sobre a magistratura, é ainda de um profissional que recebe muito, que trabalha pouco, que muitas vezes é arbitrário. É natural que em todas as profissões hajam profissionais com limitação. Mas é uma tarefa muito difícil ser juiz. Há uma exposição muito grande, normalmente o volume de trabalho é muito grande. Mas acontece que a sogra insistiu, disse Haroldo. Disse assim, faça, porque se você não quiser, você não assume. Tu já tem seu emprego. E ele, relutante, cedeu ao argumento. A prova de juiz é composta de 5 fases, eu acho que na época era assim também. Já era assim. Ele fez a primeira, passou, fez a segunda, passou. Fez a terceira, passou. Ia para a quarta, que é a mais temida de toda. É a prova que talvez frustre mais com a sua eliminação, que é a prova oral. Perguntas feitas na hora de supetão, dentro do conteúdo do edital, naturalmente. O edital era o tamanho desse centro aqui, mais ou menos. É imenso, a matéria é muito volumosa. E ele se preparou e conseguiu ter um cochilo às 3h da manhã. A tensão não permitiu que ele estudasse, ou melhor dizendo, que ele dormisse. E nesse contexto, ele diz que sonha com o examinador fazendo uma determinada pergunta. E ele acorda num susto, porque ele não sabia a resposta. E ele foi para o livro no gabinete. Resumo da ópera: quando ele foi fazer a prova, o primeiro examinador tirou a pergunta. Qual foi a pergunta que caiu? A do sonho. Ele disse que respondeu a pergunta e quando respondeu ele pensou, eu passei. Agora já era. Fez as outras respostas e se tornou juiz, o último cargo que ele queria ocupar. É interessante que a providência divina atua também dessas formas. Habituados que estamos a olhar as circunstâncias e pessoas com olhar de espírito encarnado, não percebemos algumas nuances que são extremamente relevantes para a nossa história enquanto espírito imortal. Revestimos transitoriamente um corpo físico. Eu não sou André, eu estou André. Isso é uma mensagem muito profunda que o Espiritismo traz. Mas continuando o nosso passeio, adentramos no segundo livro, que é o livro do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Nesse livro, Kardec vai fazer perguntas que a maior parte de nós já teve vontade de fazer na vida. Como é a morte, que ele chama de desencarnação? Como é a vida no mundo espiritual? Como é o contato entre aqui e acolá? Como é o retorno? E o recorte que nós queremos fazer nesse livro diz respeito à questão 132, quando Allan Kardec pergunta aos imortais qual é o objetivo da encarnação. Dentre uma de suas grandes virtudes, Kardec tinha aquela de ser objetivo. E os espíritos respondem de forma objetiva, fazer com que vocês cheguem à perfeição. Alguns vão chegar por meio de prova, de expiação, aliás, de prova não, de expiação. Outros, por meio de missão, a maior parte, as duas coisas. Expiação porque vocês passarão pelas dificuldades da matéria. Mas existe uma outra coisa, um outro ponto, um outro objetivo. E essa é a parte que eu acho mais interessante da resposta. É de vocês cumprirem a sua cota na criação. Essa resposta quer nos dizer que os espíritos nos colocaram não apenas como seres que, tendentes à perfeição, encarnados e que passarão por provas, expiações, esses espíritos, todos nós, também somos co-criadores. Compartilhamos da criação com o nosso Criador. Apesar das inúmeras perfeições, o próprio Jesus, por meio das suas escolhas, deixou isso muito claro. Porque os 12 apóstolos, discípulos que ele escolheu, eram repletos de limitações. Ele poderia ter cumprido a sua tarefa sozinho, mas escolheu a coletividade, observando a luz que havia em cada discípulo. Simão Pedro talvez seja aquele cujas imperfeições são mais ressaltadas pelos evangelistas. Pedro era muito impulsivo,
O que foi que Pedro fez? Negou Jesus, fragilidade, expressando uma fragilidade. A orelha do centurião, o temor de andar sobre as águas, mas Pedro foi escolhido por Jesus para ser o chefe da casa do caminho. Pedro assumiu a tarefa de cuidar do cristianismo depois da partida de Jesus. É interessante isso. A presença e a figura de Pedro é extremamente relevante, e nós vemos isso na obra Paulo e Estevão, quando o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico, diz que Pedro era o grande responsável por manter em ordem a casa do caminho em relação aos conflitos que aconteciam entre os tantos que ali estavam, dentre eles Paulo e Tiago. Portanto, mesmo com a quantidade de limitações que nós temos, somos co-criadores. E até mesmo aquela pessoa que nós olhamos e percebemos o quanto está atrasada, a pessoa que cometeu o crime mais grave, que se equivocou, que nos fez sofrer, que nos desrespeitou, essa pessoa também é calcada, ou é colocada com o status de co-criadora. É natural que quando ela age assim, fazendo tudo isso de ruim que citei, ela está distante da lei divina que existe dentro dela. Mas ela também é situada nesse ponto. Todos nós podemos ser. Essa resposta, ela tem muito brilho e muita força diante também do problema de suicídio que nós encontramos. Quando encontramos um grande propósito como esse e tentamos vivenciá-lo, quando ele invade os nossos corações e as nossas condutas, ganhamos força para vencer esse tipo de obstáculo, que naturalmente todos nós somos suscetíveis de passar. Mas podemos continuar o nosso passeio. E chegamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o livro que trata das leis morais. Esse livro, ele se inicia com a lei divina, com a lei natural, que se divide em leis morais e leis físicas. As leis físicas, a ciência se atribui de estudá-la, de pesquisá-la, é o enfoque, digamos assim. É um enfoque. As leis morais, Kardec traça de forma didática 10 e coloca nessa obra. É nesse livro que está uma das questões mais conhecidas do Livro dos Espíritos, que é a 625, em que Kardec, talvez percebendo o quão desafiador seria praticar as leis morais que ele estava catalogando, questionou aos benfeitores se haveria alguém que Deus nos deu para servir de guia e de modelo. A resposta, a maior parte de nós conhecemos, qual é? Observai ou vede Jesus. Curiosamente, esse verbo ele é omitido da maior parte de nossas traduções. As versões em francês, eu consultei hoje, inclusive, a primeira, a segunda e a última, elas trazem, todas elas, o verbo voyer, observar, vede. E, a princípio, pode parecer uma sutileza sem relevância, mas se entendermos que o verbo está no imperativo e todo verbo ele traz a ideia de ação, essa é a regra geral da classificação de verbo, né, se não me falhar a memória, nós podemos observar que talvez os espíritos queriam muito mais do que a gente simplesmente observar Jesus num quadro ou num livro. Ele queria que a gente fizesse um movimento para encontrá-lo. Isso está em plena sintonia, em pleno acordo com a proposta de reforma íntima da doutrina espírita. A doutrina espírita fala para o coração. Ela fala para dentro. Ela fala para dentro. Chico Xavier, uma história muito conhecida, recebeu uma mulher que dizia o quê do marido? Chico, meu marido é um homem extraordinário, um bom pai, um marido encantador. Ele listou uma série de virtudes, mas disse no final, ele só tem um problema, ele não é espírita. E Chico disse assim, mexe não, minha filha, mexe não. Como se dissesse, ele já entendeu qual é a proposta. O caminho é esse. A doutrina espírita fala muito para o coração. Dentre essas leis, destacaríamos a lei de igualdade, em que Kardec pergunta aos espíritos se há igualdade de direitos entre homens e mulheres, e a resposta é sim.
o que significa para o mundo de hoje algo que está consignado em lei, em Constituição, mas a gente está no século XIX, na França, e é muito raro alguém com esse posicionamento. E o Livro dos Espíritos, portanto, ele já traz de forma muito sublime essa colocação. Diante do avançar da hora, nós vamos chegando ao fim do nosso passeio e vamos chegando no quarto livro do Livro dos Espíritos. Esperanças e Consolações, particularmente, é um livro que mais me toca. É um livro que fala de futuro e, por que não dizer, de presente também. E o recorte que nós queremos fazer nele é o trecho em que ele fala sobre perda de entes queridos. Aposto que nenhum de nós que estamos aqui não iremos passar pela experiência de se separar de alguém que amamos. Faz parte da experiência no corpo físico despedir-se, ver a desencarnação, como costumamos falar no Espiritismo, de alguém que nós amamos. E Kardec faz uma pergunta que acho muito interessante e que diz respeito à forma como nós lidamos com isso. Ele pergunta desse modo: como os espíritos reagem à nossa sensação quando nos afastamos dele? Como uma pessoa que morreu, em outras palavras, sente as vibrações, os sentimentos de saudades, as lembranças que emitimos, os que aqui ficamos na Terra. E os espíritos respondem assim: olha, eles se sentem gratificados com as lembranças, com as saudades, mas não raro, quando eles percebem que o sofrimento é muito grande, eles podem não compreender ou ficar entristecidos, algo mais ou menos assim, porque percebem que a imortalidade da alma ainda não entrou nesse coração. Quando a dor é muito grande, quando falta o entendimento. E Kardec faz uma comparação quando comenta essa resposta, dizendo que a dor é extremamente natural, as saudades também. Mas nós querermos que essa pessoa, muitas vezes, retorne, representa um pouco, uma faceta do nosso egoísmo. E ele diz assim: imaginem duas pessoas, dois amigos que estão presos. É como se um amigo fosse libertado na frente e o outro que ficou na cadeia desejasse o tempo inteiro que ele voltasse. Porque a desencarnação, à luz ou com olhos do espírito, ele representa uma libertação. Friso, não estou dizendo que é errado ou que não é espírita sofrer diante da separação de alguém. É uma dor que precisa ser respeitada, acolhida e trabalhada. Mas essa resposta me chama a atenção, porque como ela está dentro de um capítulo que fala de futuro, ela significa que num futuro mais ou menos distante, nós aprenderemos a compreender a morte com outros olhos. Eu assisti há algumas semanas, pela enésima vez, Harry Potter, o penúltimo filme do penúltimo livro, das Relíquias da Morte. E lá, esse filme retrata a morte. Não sei se alguém assistiu aqui. Ela é assim, uma coisa horrível. Ela é assustadora. E a maior parte das obras artísticas que retratam a morte falam com de forma sombria da figura da morte. E aí o papel dela, não sei se eu vou dar um spoiler aqui. Melhor não falar nada, né? Melhor não falar nada. Não, beleza, não vou falar não. Mas o que é curioso é que haverá um tempo, quando nós entendermos do papel da imortalidade da alma e entendermos que as separações são ciclos, que a morte vai se apresentar nas nossas vidas ou na vida de quem nós amamos, e quando ela se apresentar, ao invés de ela provocar a sensação nos personagens do filme, que eu não vou cantar qual foi, mas vocês já devem imaginar, a gente vem dizer assim: me abrace, minha querida, venha, eu vou com você. Dr. Décio Iandoli, que é um médico e é espírita, ele conta uma história, uma vivência dele muito bonita sobre esse assunto e que envolve o aniversário daquele a quem nós estamos homenageando. Ele diz que cuidou de um paciente que tinha obstrução no intestino. Ele operou esse paciente sem sucesso e, muito embora a enfermidade causasse muito sofrimento nele,
ele era um paciente muito tranquilo e chamava o médico, o Dr. Décio, de encanador. É você o encanador, né? Tentou me desentupir, não deu certo não, né? E ele disse, rapaz, deu. E eles estavam conversando, os meses foram se passando, e ele perguntava, doutor, eu não vou morrer não? Já está, disse, olha, provavelmente você vai morrer disso, mas a hora... E aí eles começaram a dialogar tanto, ele sempre estava acompanhado por uma das filhas, no momento em que o Dr. Décio o visitava, que eles começaram a conversar sobre espiritismo. Ele, então, deu o médico, o Dr. Décio, um livro dos espíritos, de presente para ele, e disse, olha, faz o seguinte, lê esse livro, porque eu acho que ele vai te ajudar. E aí a filha passou a ler todos os dias o livro dos espíritos para ele. Ele foi conhecendo, ele foi compreendendo, e o Dr. Décio pensava assim, poxa vida, dentro dos pacientes que eu já atendi, esse daqui é um dos que está mais preparados para morrer. E ele ficava, por que ele não foi ainda? E ele perguntava, doutor, quando é que eu vou? Assim, não sei, você está com algum problema? Você brigou com alguém? Aí a filha disse, papai, lembra de fulano? Fulano era o irmão, 40 anos sem se falar. Pegaram uma briga. Briguei, doutor, 40 anos. Então faça o seguinte, veja se você consegue se reconciliar com ele. Se eu fizer isso, eu vou morrer. Disse, olha, eu não posso lhe assegurar, mas posso lhe dizer que vai ser bom se você fizer isso. Vai ser bom para você. Está lendo esse livro aí que eu dei para você? Acho que vai ser legal. Mas eu acho que ele não vai nem falar comigo. Você não conhece a figura. Mas se ele não decidir se reconciliar, o problema, a questão vai ficar mais dele. Você vai se resolver com isso. Tudo bem. Alguns dias depois ele retornou, o médico, e aí? Não, falei que fulano falou, e aí, deu certo? Não, deu errado. Ele não quis nem falar comigo. Assim, mas doutor, eu queria dizer que eu vi minha mulher aqui. Minha mulher já tinha morrido. Disse, foi mesmo? Ela falou alguma coisa para você? Ela disse, não, ela entrou e levou uma queda. Aí a filha disse assim, não, doutor, é porque ela era estabanada mesmo. Quando ela estava viva. Ficou rindo, sorrindo para mim. Será que está perto? Disse, olha, pode ser uma visita, né? Pode ser uma visita, normalmente nessa fase da doença, né? Os familiares que já se foram vêm recepcionar, vêm abraçar. E aí, o tempo se passou, ele já estava assim muito, muito, muito ruinzinho. Alguns dias o médico viajou e aí ele recebeu uma ligação. Era a filha com quem o doutor sempre se encontrava quando fazia a visita médica. E ela, então, disse, doutor, estou ligando para o senhor para dizer que meu pai morreu. Ele disse que foi assim, quase que eu dizia, eita, que maravilha, mas se conteve. Disse assim, olha, que ele volte em paz, você viu como a gente trata, como o Espiritismo trata. Eu pensei, doutor, eu acho que entendi, porque meu pai demorou para morrer. Meu pai demorou para morrer porque ele estava me preparando para a morte do meu marido. Estou ligando agora do velório dele. Meu marido teve um infarto, desencarnou. E agora no velório eu recebi a notícia que meu pai desencarnou. Se não fosse esse livro que o senhor me deu, eu não sei como teria reagido. E aí, conclusão do médico. Aquela demora, bem entre aspas, era uma forma de ensinar e de ajudar tanto o médico como a filha, especialmente a filha. Essa é a grande proposta do Espiritismo. Ontem, Marcel Souto Maior, que biografou Kardec, fez uma palestra no Leopoldo Cirne. Ele não é espírita, ele disse assim, o Espiritismo, ele dá muito mais do que pede. O Espiritismo olha muito, ele acolhe muito. Nós queríamos encerrar a nossa homenagem, o nosso selo de gratidão, o voto de gratidão aos bons espíritos, a Kardec, falando da conclusão do livro, em que ele diz que o grande segredo da doutrina espírita, a razão do seu triunfo, é porque ele toca na corda mais sensível do ser humano, que é o da sua felicidade. Ensinando que, ainda que não de forma absoluta, ainda que de forma relativa, é possível ser feliz na Terra. Hoje, ainda. Os nossos votos de gratidão a Kardec e aos bons espíritos. Muita paz.